Na época em que eu era adolescente, dava palestra, dava as aulas lá no Centro Espírita, tinha um tema que era recomendado para a gente dar todo ano, e isso fazia parte não só da ideologia da casa, mas de algo até maior nesse sentido, falando da questão da mediunidade, da questão da espiritualidade e dinheiro, né? A questão de não cobrar por mediunidade. E vamos deixar uma coisa assim bem clara aqui antes para você não ter dúvida. Na minha atividade mediúnica, eu não cobro, tá? Os livros psicografados, toda a renda é doada, né? Todas as questões puramente de atividade mediúnica que eu não envolvo dinheiro porque o meu contexto, a minha cultura e a minha tradição de fé me ensinou assim, para mim. E é isso que a gente vai questionar aqui. Será que aquilo que a minha cultura ensina para mim me dá o direito de usar essa perspectiva para condenar a cultura do outro, que tem uma construção histórica, social, diferente da minha, e sim, porque não é uma imposição religiosa, é uma construção histórica também, a gente vai questionar isso aqui. Isso me dá direito de julgar também a cultura dos outros e pensar na minha perspectiva como absoluta e superiora. Então, assim, para a gente vai fazer aqui uma análise humana, tá? Se você está esperando uma análise religiosa cheia de moralismo, sabe, da gente que acha que a gente tem a resposta para tudo, a gente vai partir de uma outra perspectiva, de quem tem perguntas para tudo e não respostas para tudo, tá? E vai ser uma análise humana, uma análise histórica, uma análise social e não uma análise dogmática, porque se fosse só dogmática, você não precisava nem abrir esse vídeo que você já tem as respostas. Então aqui é para gente que quer ter uma análise profunda e criar um pensamento crítico, entender de onde que surgiram essas ideias. Se você que está aí abrindo o seu oráculo, abrindo um tarô, cobrando pelo reiki, sei lá o que você está fazendo da sua vida. E você fica nessa dúvida, será que eu posso cobrar, será que eu não posso cobrar? Mas eu sou de outra tradição, eu sou de outra religião e na minha religião é diferente. E aí vou atrair obsessores, meu Deus. Então assim, aqui a gente não tem essa pretensão de falar o que você tem ou não tem que fazer, mas eu tenho certeza de que este vídeo vai te dar todas as perspectivas necessárias, críticas, para você fazer o que você quiser da sua vida, mas com embasamento, com fundamentação, com o pé no chão depois. E tendo o seu direito respeitado, tanto se você quiser viver de um jeito, quanto se você quiser viver do outro, mas com cabeça. Então, na época que eu era espírita e que eu dava as palestras no Centro Espírita, lá na minha adolescência, um dos temas que era proposto todo ano, principalmente para as turmas de iniciação ali à doutrina, era a gente falar dessa questão como uma aula que tinha o tema de graça recebeste, de graça dai, que vocês já devem ter ouvido falar, que traz essa premissa, né? Você não cobra pela mediunidade, coisa e tal, nesse contexto. Só que uma coisa que chama muito atenção, e aqui é importante a gente deixar isso claro, que não é uma crítica ao espiritismo, é uma autocrítica, é uma reparação. Mesmo porque uma coisa é o movimento espírita brasileiro, outra coisa é o espiritismo de fato, o espiritismo de Kardec, espiritismo francês. E são sim duas coisas que divergem em muitos pontos. Tá? O que eu estou falando aqui é algo relativo ao movimento espírita brasileiro, a maneirismos, crenças do movimento espírita brasileiro, que eu herdei, que eu passei adiante, justamente por ter passado adiante, eu tenho obrigação ética de vir aqui e fazer uma reparação, colocando uma construção desse conhecimento de forma mais crítica e mais emancipatória do que eu fazia na época, apenas a repetir aquela ladainha como um papagaio religioso que fica repetindo sem questionar nem da onde veio aquela ideia, porque às vezes a gente acha que veio de alguma autoridade sobrenatural, religiosa ou espiritual, aí foi Cristo que trouxe isso, foi o Espírito, o mentor que disse isso. E quando a gente vai investigar mais profundamente, a gente vê que não necessariamente era isso. E dentro desse contexto, o que me chama a atenção é que a gente era orientado, claro que não de maneira explícita, como eu vou traduzir aqui para vocês, mesmo porque nesses contextos a gente não era incentivado a ser explícito e direto no que a gente queria defender e se posicionar, porque a gente se achava muito humilde. Né? Imagina, ai, como eu sou humildão. E não, assim, entendeu?
você faz o que você quiser, mas, né, tem o umbral, mas, tem os obsessores, mas, tem toda uma construção de narrativa histórica por trás do que eu estou falando e eu estou achando que é uma verdade absoluta da minha religião, que na verdade não é. Mas, se você quiser fazer diferente, só não me chama depois, eu, espírito de luz, quando você estiver no umbral, entendeu? Cheio de obsessor. Gente, eu estou sendo irônico, tá? Por quê? Uma das coisas que eram orientadas a gente falar era, por exemplo, assim, questão de cartomante, taróloga, tarólogo. Ó, não é bom você ir nesses lugares, porque quem cobra para fazer essas coisas, quem tá lá abrindo o baralho, tirando uma carta e cobra para sobreviver, por isso, você pode ter certeza absoluta, essa era a narrativa, de que essa pessoa foi abandonada pelos bons espíritos, ela foi abandonada pelos bons espíritos e só tem obsessor junto dela, entendeu? Então, se você vai ali, você ainda vai ficar cheio de problema depois, porque essa pessoa atrai muito obsessor, porque ela tá cobrando por abrir as cartas para você. Essa era vou falar a verdade, era essa o discurso, a tônica. A tônica. E quantas vezes, na minha ingenuidade de adolescência, eu não reproduzi isso de alguma forma, claro que de maneira mais mansa, mais açucarada, disfarçando um pouco as palavras, porque na verdade é isso que acontece nesses meios, mas no fim para propagar esse tipo de preconceito diante de uma coisa que eu nem conheço, que eu nem conhecia, né? Segundo a hegemonia da verdade da minha perspectiva religiosa. Então, assim, não basta você falar mal do trabalho dos outros, você ainda afasta os clientes dos outros. Vamos agora entender um pouco as bases disso e por que é uma reparação particular que eu tenho que trazer aqui para vocês sobre isso. Quando a gente vai estudando a construção histórica por trás desse tipo de pensamento, a gente percebe que existiam construtos de intenções por trás dessas narrativas que não necessariamente tinham como interesse o bem-estar e a dignidade das pessoas. Às vezes, por trás daquilo que a gente acha que é uma verdade religiosa, espiritual absoluta, na verdade se escondem ali certas demandas de interesse, de poder, de monopólio, de hegemonia, de instituições que queriam dominar em termos de poder, né, em um aspecto macro, o cenário social, acabavam gerando opressão, mas precisavam legitimar essa opressão, incentivando as pessoas, fazendo a gente acreditar de que passar por aquela opressão era uma coisa positiva. Porque assim, vamos lá, a primeira coisa, antes da gente entrar nas questões mais culturais, que para mim envolve uma análise antropológica necessária, antes da gente entrar nessa visão de alteridade propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, porque muito dessa questão, muito desse pisar em ovos nesses meios, tem a ver com o pudor cultural que a gente carrega a respeito do dinheiro. No fim, não é nem o tarô. No fim, é sobre o dinheiro que a gente está falando e a gente tem medo de dinheiro, a gente tem um medo cultural, principalmente quando isso tangencia o âmbito religioso. Então, da onde que vem, primeiro, essa questão desse tabu que se gerou em torno do dinheiro, né? Se você cobra é mal, se você não cobra é bom. Sendo que, me desculpe, tem muita gente aí trabalhando dignamente, cobrando pelo seu trabalho, não estou nem falando nas searas espiritualistas, que é uma pessoa muito boa, com um serviço muito bom, graças a Deus que oferece aquele serviço. E tem muita gente que tá aí, porque eu ofereço de graça, porque eu sou missionário da luz, olha, dá tudo de graça, e você vai ver, tá cheio de complicação, de abuso ali por trás. E você fala, que coisa, né? Enfim, será que isso é parâmetro de juízo de moral, de juízo de valor pra gente julgar as pessoas e falar quem é que tá com o obsessor, quem é que não tá com o obsessor? Vamos lá, questão de dinheiro. Primeira coisa, a gente acredita que existe a gente acredita não, mas existe no inconsciente coletivo esse peso que coloca algo estranho sobre o dinheiro, né? O dinheiro não é uma coisa boa, o dinheiro, rico não entra no reino dos céus, você tem que ser o pobrezinho, coitadinho, para você ser uma pessoa espiritualizada. Só que assim, gente, historicamente, de onde que surgiu esse pensamento? Surgiu de Jesus, mentira.
Tá? Depois a gente pode até questionar a questão do Cristo aqui e de como houveram manipulações acerca das palavras do Cristo para atender a certos interesses. Mas, basicamente, eu vou resumir muito resumido, porque eu tenho aulas e cursos que eu dou sobre essa questão do dinheiro, historicamente inserido na perspectiva espiritual, né? Abundância e espiritualidade, prosperidade e espiritualidade, onde a gente fala com isso com mais tranquilidade. Mas o resumo da sinopse seria basicamente o seguinte: a mesma instituição religiosa que fez você acreditar que rico não entra no reino dos céus, que você tem que ser pobre, que dinheiro é ruim, que dinheiro é pecado, que dinheiro não é bom, que você tem que sofrer quieto enquanto você não tem acesso à dignidade, não é por vontade de Deus, não, é por questões sociais, estruturais, de injustiça. A mesma instituição que falou que você tem que baixar a cabeça, agradecer, que você tem que ser pobre, quanto mais pobre você for, menos dinheiro, mais medo você tiver de dinheiro, mais pudor você tiver de dinheiro, melhor são as suas perspectivas, inclusive de abundância depois que você morrer, entendeu? Então assim, sacrifique-se em termos de equilíbrio, sacrifique-se em termos de dignidade, sacrifique-se em termos de responsabilidade pelo bem-estar, não só do seu próprio umbigo, mas daquilo que diz respeito ao seu contexto, à sua família. Sacrifique tudo isso em vida, porque na morte você ganhará tudo isso depois. Ou seja, é sempre uma perspectiva baseada na morte. Tanatocêntrica. Necrocêntrica. Você reduz toda a perspectiva de dignidade humana, colocando tudo isso pós-morte. É a morte que vai te dar algo que, na verdade, deveria ser assunto de questionamento de responsabilidade social aqui da Terra. Mas por conta das nossas ganâncias, da nossa ignorância, a gente cria um caos de desigualdade, de injustiça estrutural, e a gente põe toda a responsabilidade de resolução disso para Deus, para os céus. Como se a vontade divina também não tivesse no nosso livre-arbítrio, possibilitando-nos a cada agora escolher fazer diferente, escolher pensar diferente, inclusive escolher questionar tudo isso que está aí. A mesma instituição religiosa que convenceu que você tinha que ser pobre para ir para o céu, é a mesma instituição religiosa que, às custas da sua conversão, da sua crença, da sua cabeça baixada dizendo amém para essas verdades impostas, se é que são verdades. Essa mesma instituição que, às custas da sua conversão, dos seus dízimos, das suas indulgências, inclusive para comprar um terreninho lá no céu, essa mesma instituição religiosa que convencia você que você tem que ser pobre para ir para o reino dos céus, era a mesma que, com base na sua crença nisso, enchia os seus altares de ouro e os seus sacerdotes de pompa. Você tem que ter uma vida indigna, de falta, de escassez, de miséria, e vão associar uma ideia, inclusive, de virtude a essa miséria. Ou seja, quanto mais sofrido você tiver, melhores são as suas perspectivas divinas, como se Deus, uma consciência absoluta, de pura abundância, sabedoria e amor, precisasse ver você se ferrando para te promover ou para te querer bem. Quando, na verdade, o que causava e o que causa essas injustiças sociais, essas opressões que deixam as pessoas na falta, vem justamente de um desequilíbrio sistêmico oriundo do Estado, dos modelos de governo social que a gente tem, independente da época que isso se manifestou, se era na época feudal, se era agora, se era depois. Mas vamos colocar essa ideia de Estado. Né? Eu acho que a gente entende, consegue adaptar dependendo da época em que isso se manifestou, mas tá? E essa ideia de Estado, de governo, era justamente o âmbito social que a instituição religiosa buscava se aliar para garantir a sua busca de hegemonia ideológica. Então o Estado oprimia, criando condições
para favorecer a injustiça estrutural, a desigualdade estrutural, a desigualdade social. E a instituição religiosa, que era assim unha e carne com esse Estado e quer voltar a ser hoje em dia também, e que queria dominar também porque queria hegemonia ideológica, né? A minha verdade é maior, a minha verdade apenas liberta, é por isso que eu me dou ao direito de invadir a cultura dos outros e sair convertendo os outros, eu quero hegemonia. No fundo, isso é um projeto de poder. É uma teologia do domínio, que não começou com Jesus Cristo. Isso começou com Constantino. Não sei se você sabe, mas o cristianismo que a gente tem hoje é mais herança de Constantino, 300 anos depois de Cristo, do que do Cristo. Porque o projeto de Constantino, que nunca se converteu ao cristianismo, ele viu como era favorável se apropriar daquela agenda discursiva, daquela narrativa, daquela religião emergente que estava chamando muita atenção, abraçou aquilo para finalidades políticas e naqueles concílios tantos que houveram, aquelas reuniões para decidir inclusive o que a gente passa para os fiéis ou não, como sendo verdade absoluta ou não, como a gente traduz as escrituras sagradas, quais escrituras a gente considera sagradas, quais não são interessantes para o nosso projeto de poder. Como que a gente traduz essa palavrinha aqui, distorce aquele trecho, aquele não? Como que a gente, inclusive, acrescenta algum trecho que vai favorecer os nossos interesses? Ou você acha que o Novo Testamento, a Bíblia, do jeito que está, é do jeito que era? Você acredita mesmo que tudo que Jesus disse está escrito ali? E você acredita mesmo que tudo que está escrito que Jesus disse, ele disse mesmo? Uma análise muito superficial não, mas muito rápida, já mostra pra gente que existem contradições ali que requerem o nosso questionamento e uma análise mais demorada. Mas a partir de Constantino, aquilo virou um projeto de poder. O projeto de Cristo não era um projeto de poder, era um projeto de amor. Isso quem deixa muito claro nessa perspectiva é Carl Gustav Jung, que ele falava genialmente, é uma coisa que a gente vai se tocando ao longo da vida, no início a gente não entende, mas depois a gente vê que ele está com a razão, que Carl Jung ele dizia assim: o poder é o oposto do amor. Um é a sombra do outro, onde um está, o outro não pode estar. O projeto do Cristo era um projeto de amor, era um projeto democrático, dava acesso à emancipação espiritual a qualquer um. E aí vem Constantino e vai institucionalizar, a se apropriar desse cristianismo, institucionalizar isso. E o que ele faz? Ele centraliza o poder religioso. Porque é isso, é poder. E o poder precisa de domínio. E o domínio, querendo hegemonia, precisa do quê? De uma narrativa que vai legitimar a sua ação dominadora. A minha fé é superior, por isso que eu tenho que te dominar e impor a minha verdade como a única verdade. Só que sozinha a instituição religiosa não ia conseguir isso. Ela precisava e precisa estar aliada aos interesses do Estado. E os interesses de hegemonia do Estado, ou seja, do poder secular, envolvia o interesse a oprimir a população como faz até hoje. Porque é a única forma de garantir a centralização do seu poder secular, material, financeiro. Então era muito cômodo para a instituição religiosa, em busca de poder, se aliar historicamente a esses impulsos do Estado que geravam, sim, injustiça social e geram até hoje, e falar assim, bom, eu preciso do seu apoio, eu preciso da sua força, eu preciso da sua aliança para conseguir espalhar a minha ideologia e ter hegemonia, que também é uma forma de poder. Você quer isso materialmente, eu quero isso ideologicamente, como a gente pode se combinar e se unir? Ah, você oprime o povo para manter o poder para você? Então eu vou usar minha ideologia para convencer o povo de que ele tem que baixar a cabeça assim, e quanto mais oprimido esse povo for, melhores as perspectivas divinas que ele vai ter depois da morte.
Porque na vida nós não vamos dar dignidade para eles. A gente vai dar dignidade para a gente. Os meus sacerdotes vão se vestir com pompa, os meus altares vão estar cheios de ouro. A sede material da minha instituição vai congregar ali uma das maiores fortunas do mundo, ainda que seja em nome da religião. Mas a gente vai convencer as pessoas que, de fato, elas precisam ser pobres para elas irem para o reino dos céus. Mesmo porque elas sendo pobres e mansas, de cabeça baixa a toda opressão, a toda pobreza, a toda injustiça, favorece o interesse de vocês. E vocês, Estado, se aliando com a gente, vai ajudar com que garanta os nossos interesses e o interesse de vocês, sai todo mundo, pelo menos nós dois, de barriga cheia. Você oprime, a gente legitima. A gente transforma a miséria em virtude. A gente não faz as pessoas questionarem. A gente não vai dizer para as pessoas que quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, a gente não vai falar que não se tratava de uma agulha de costura e um camelo passando dentro, que é um absurdo. A gente não vai falar que o buraco de agulha era o nome de uma portinhola que tem no portão de Jerusalém, que depois do entardecer o portão oficial fechava e as caravanas que chegavam após o crepúsculo tinham que entrar pela portinhola que se chamava buraco da agulha, que era uma portinha menor, mas que os camelos entravam e entravam sim. A única diferença é que os camelos precisavam entrar abaixados e descarregados porque era uma porta menor. Ou seja, dizendo sobre o quê? Dizendo sobre apego e sobre humildade. Não é que se você tem dinheiro você não vai para o reino dos céus. É que se você for ganancioso, se você passar a perna em todo mundo, se você for trambiqueiro, se você for cheio de jeitinho, cheio de calote, amar mais ao dinheiro do que a tudo que existe nessa vida, querer passar seu umbigo, destruir a natureza para colocar o dinheiro na frente, passar em cima dos outros para ter dinheiro. Se você não se apropriar desse recurso que é neutro, as finanças, com humildade e desapego, deixando o seu coração em primeiro lugar e aquilo que tem dentro dele, aí você não consegue entrar, não tem nem como. Mas se você tiver humildade, desapego, meu amigo, você não precisa passar fome. Quem que inventou isso? Só alimenta esse discurso quem quer ver você passando fome e dizendo amém para isso. E achando que tem alguma coisa boa nisso, que tem alguma vontade divina nisso. Que vontade divina? Deus é amor e abundância. Se você tiver humildade, se você tiver desapego, desapego, não dissociação, são coisas diferentes. Se você tiver humildade, tiver desapego, souber fazer a coisa na honestidade, meu filho, você pode ter dinheiro que você entra. O camelo entra pelo buraco da agulha. Ninguém te disse isso? Ninguém te disse que Cristo, na hora que viu os seus amigos pescando ali o dia inteiro, não eram vagabundos que não estavam fazendo nada, eram amigos dele, que estavam lá como você. Se não está passando agora, você já conheceu isso, já passou por isso na sua vida. Você está lá batalhando, você está no trabalho, você está buscando, você está fazendo e parece que não vem. Você planta e parece que não colhe. E assim estavam os amigos do Cristo ali. O que o Cristo falou? Ah, não, deixa tudo aí que o mundo é transitório, imperfeito, é só expiação, vamos lá para o deserto viver de prana e alface? O que Cristo fala? Joga a rede ali. Mas, Senhor, a gente já tentou o dia inteiro. Confia em mim, joga a rede ali. Joga a rede ali. E o que acontece, segundo a história, quando eles jogam a rede ali? Fartura. Fartura. Quando você tem um pão, um peixe, um pote de água, ele multiplicava aquilo. Numa festa secular, transformava aquela água em vinho, celebração, abundância. Ele não transformou aquela água em essência floral. E não foi num ritual religioso, foi numa festa secular. Ou seja, que democratiza a experiência espiritual. A experiência espiritual está dentro da sua casa, está no seu dia a dia. Não está centralizado no raio do altar, dentro da sinagoga, do templo, da igreja, do centro espírita. Dominado, monopolizado por sacerdotes que centralizam o poder
em torno daquilo. A espiritualidade, o reino dos céus, está no meio de vocês. Está aqui quando você senta nessa mesa e você partilha esse pão. Mas é bom que você tenha um pão para partilhar. Eu tenho certeza que Ele quer que você tenha um pão para partilhar. Que você não passe fome em nome de discursos religiosos que não tinham nada a ver com Ele. O que é a cura, se não a abundância de saúde que Jesus trazia para onde Ele passava? O que não é a multiplicação dos alimentos, se não a fartura de comida, de nutrição? Ah, mas Jesus repreendeu o homem rico. Chegou lá um homem todo almofadinha e queria seguir Jesus e ele falou, olha, vende tudo e dá para os pobres e me segue. Ah, ele odiava o recurso financeiro, você tem que ser pobre para Cristo gostar de você. Ele está falando sobre apego novamente, é uma questão de contexto. No contexto daquela pessoa, a forma como aquele sujeito lidava com o assunto prendia ele e impedia que ele tivesse sintonia para acompanhar o Cristo. É como quem diz, eu estou aqui na sua frente, eu estou disponível. Só que se você ficar preso a isso, do jeito que você fica preso, e no seu caso o que te prende é o dinheiro, a sua relação tóxica com o dinheiro, a sua relação doentia com o dinheiro, e não vamos ser hipócrita, porque tem muita gente que tem essa relação sim com o dinheiro tóxica. Se você continuar desse jeito, você não vai conseguir fazer parte do meu rolê. No seu caso é isso, o seu apego, a forma doentia que você está lidando com o dinheiro, no seu caso você tem que deixar isso. Porque é isso que está te prendendo. Naquele caso, era a forma doentia que aquele sujeito lidava com o dinheiro. Mas em muitos casos, não é o dinheiro, às vezes é a forma como a pessoa lida. De forma desequilibrada, com a sexualidade, com a própria saúde, com a própria hipocrisia religiosa. Tem pessoas que a relação tóxica, fanática, fundamentalista que elas têm com a própria religião impede elas de sintonizarem e conseguirem de fato seguir essa luz crística, disponível a todos, e não apenas aqueles que se convertem ao rótulo e à discursiva hegemônica que foi criada, apropriada em nome do Cristo que chegou até hoje para a gente. Porque se tivesse chegado a mensagem de Cristo de fato, a gente não estaria revivendo na nossa sociedade em 2024 a mesma teologia do domínio, que é o que está acontecendo. Eu poderia ficar falando horas, como eu falo em outros ambientes voltados para isso, sobre as questões históricas, espirituais, filosóficas, né, da origem desse estigma do dinheiro no meio da religião e como isso não veio de Jesus. Como tem muita manipulação. Como tem muita manipulação nessas traduções, nesses concílios. Como que a gente puxa a sardinha para o nosso lado para favorecer o nosso projeto, a nossa agenda de poder. Quais são os interesses que estão por trás? Será que os interesses por trás dessas instituições humanas são os mesmos interesses por trás do anseio do Cristo quando ele veio e não que tenha ido para algum lugar, mas a gente não tem ouvido mais ele? Escolhido não ouvi-lo mais? Será que Cristo queria que você associasse a opressão que você sofre com virtude? Esse é o preço que você tem que pagar para encontrar Deus? Que muitas vezes isso foi colocado no inconsciente coletivo para a gente aceitar as misérias? Ou será que a mensagem do Cristo não era justamente uma mensagem de esperança? Uma mensagem não centralizadora de poder nenhum, porque nem poder buscava, era amor. E quem ama quer ver o amado de barriga cheia. Quer ver com dignidade, quer ver com equilíbrio, o outro tem direito. Mas você tem que ter medo do dinheiro, dessa energia neutra, que é neutra. E você que poderia dar um direcionamento generoso, bondoso e sábio para essa energia, não vai lidar com essa energia porque você absorveu essa narrativa, e quem vai lidar com essa energia são só aqueles que estão rindo da sua cara por conta disso e usando o monopólio desse recurso para destruir esse planeta. Então isso, seja pobre que Deus vai gostar. Não tenha nada. Abrace a opressão, abrace os frutos da miséria, que você vai estar como vítima. E aí você vai ser favorecido aos olhos do sagrado. Será que é o sagrado que quer que você pense assim?
Será que é o sagrado que quer ver você olhando para o teu filho passando fome porque você não tem dinheiro para comprar uma comida melhor para ele? É o sagrado? O resultado disso atende a algum interesse do sagrado? Quer te ver bem? Quer te ver feliz? Ou será que isso não está atendendo aos interesses de uma outra pauta? Então, para resumir, primeiro que esse estigma em torno do dinheiro, ele é histórico, com interesses muito bem definidos. Ele não veio do alto, uma entidade que chegou e falou, dinheiro é mau. E digo mais, porque tem gente que vai falar assim, mas o mentor espiritual do meu centro espírita falou que dinheiro é ruim, não sei o que tem. Pois é, coitado desse mentor, que se acha mentor, inclusive, porque no contexto histórico que ele teve aqui, ele foi vítima desse mesmo tipo de discurso, absorveu isso tão bem absorvido, que depois que desencarnou nem percebeu que não tinha ido para um lugar bom, porque aí você sabe que a definição de umbral é o seguinte, umbral é o lugar que quando você está nele, você não tem consciência de que você está nele. Te espanta? Você acha que umbral é só onde está o povo se arrastando na lama, chicote e gargalhada? Não, tem muita cidade no umbral. Organizada, bonita, gente que se acha normal. Porque o verdadeiro umbral, vamos trazer isso para nossa vida? Pega uma pessoa aí, eu sei que você é muito caridoso para fazer isso que eu vou te pedir, eu sei que você é muito bonzinho, mas faça mesmo assim, tá? Eu sei que você não vai conseguir. Pega uma pessoa que você acha que é umbralina na sua vida. Você fala, puta, aquela pessoa é complicada. Aquela pessoa, ela espalha o inferno, ela cria o inferno onde ela pisa. Mas quem somos nós para julgar? Não, imagina, a gente não julga. Imagina. Não gosto de hipocrisia. Você conhece uma pessoa complicada. Essa pessoa complicada, ela assume que o que ela faz é maldade, ou muitas vezes ela não faz o que ela faz justamente porque ela se acha boa demais. Esse é o problema da falta de ética no mundo. Porque ela não vem de uma maioria que fala assim, nossa, nós somos malvados, acordamos hoje para destruir o mundo. Não, vem de gente, inclusive, que se acha boa demais, e tão boa, tão inquestionável, e é tão teimosa na sua perspectiva limitada e destrutiva de mundo, que não tem a humildade de se questionar, de perguntar se o que está fazendo é bom. De fato, para os outros, para o mundo, para ela mesma. E continua perpetuando suas mesmas atitudes que acabam só gerando desequilíbrio. Ela está no umbral, mas ela acredita que ela é escolhida muitas vezes, até por Deus, para trazer alguma coisa boa. Então o umbral começa nesse orgulho, nessa teimosia que impedem a gente de questionar onde que eu estou me colocando na vida. E aí um cabra desse desencarna, é um outro fanático religioso, e foi doutrinado nessa iniciativa de hegemonia, de que eu tenho que passar minha verdade para os outros, ao invés de passar uma verdade universalista, emancipadora para as pessoas, gruda lá no núcleo de pessoas que estão na mesma sintonia que ele e começa a repetir as mesmas crenças limitantes que ele trouxe da última encarnação dele na Terra e que mantém essas crenças do lado de lá. Vocês acham que desencarnou já tem acesso à verdade absoluta? Não, tem muita gente perdida no mundo espiritual que acha que é guia de luz. E claro que tem espíritos mal intencionados que se passam por espíritos de luz para enganar as pessoas, mas tem alguns desses espíritos que não são mal intencionados, são muito bem intencionados. Só que eles começam enganando a eles mesmos. Por isso que espiritualidade tem que ser emancipatória. Senso crítico e questionamento. Porque senão o cara desencarna, aí o seu amigo psicografa ele continua repetindo aquelas mesmas ladainhas e tá aí vocês vangloriando a miséria que o mundo tá deixando a gente, sem questionar, sem a gente fazer a nossa parte em termos de cidadania, de responsabilidade social para tentar mudar essa budanga, mas afinal é o karma, né? Deixa eu abaixar a cabeça, porque assim é provas de expiação mesmo, não tem mais nada o que fazer e vamos chorar, porque quanto mais chorar também, mais coitadinho, e aí a gente vai para o céu depois, para nosso lar, para sei lá onde. E outra coisa, nosso lar fica no umbral, não sei se vocês sabiam disso. Isso não sou eu que estou falando, tá? É o próprio Chico Xavier. Nosso lar é uma zona intermediária entre o umbral e as regiões mais emancipatórias.
Mas a gente vem de um contexto cultural em que a gente herdou por 1001 motivos, inclusive no inconsciente coletivo, a naturalização de você ver o dinheiro, a energia neutra financeira com pudor, como um tabu. Então aquilo que envolve dinheiro é ruim e aquilo que não envolve dinheiro é puro. Essa é a noção que a gente herda, e a partir dessa noção simplista e rasa, a gente já se acha no direito de impor um julgamento, um juízo de valor sobre pessoas e situações e contextos que a gente nem conhece. E aqui agora entra a parte mais importante desta aula aqui, que tem a ver com colonização. E aí você vai perceber o quão perverso que é, quão perversa que é essa atitude de você querer impor a sua visão subjetiva de mundo como absoluta e a partir disso condenar outras possibilidades e outras perspectivas. Existem duas palavras que a gente tem que saber bem. Uma é colonização, a outra é colonialidade. São coisas diferentes, mas interligadas. Em resumo, a colonização é o seguinte: envolve um processo de invasão, de apropriação territorial, geográfica, política, cultural, né? Então, o que é a colonização? Colonização, chega lá o país europeu, invade um país africano e fala, ó, agora isso aqui é meu, eu que vou mandar, eu que vou orientar vocês aqui. Vejam o seguinte, para você conseguir legitimar uma atitude tão invasiva e perversa quanto essa, que é de você entrar na casa do seu vizinho, trazer os seus amigos para lá, mudar tudo de lugar e falar agora é a gente que manda aqui, dá para ver que é perverso. Você quer que seu vizinho faça isso com você? Não, né? Então, para a pessoa fazer isso, ela precisa ter uma ideologia que legitime. E geralmente são ideologias que colocam essas culturas como superiores. Por isso que o eurocentrismo tem que ser questionado dentro da sua perspectiva histórica. Porque a gente herda isso até hoje. Né? Então, a ideia de que você tem uma cultura superior, uma cultura que tem um progresso, e isso legitima o olhar sobre o outro, considerando o outro inferior. Por ele ser inferior, ele não consegue cuidar dele próprio, então eu tenho que ir lá invadir e cuidar deles, como se o interesse não fosse pelos recursos, como se o interesse verdadeiro não fosse pelo ouro, pelos minérios, pela mão de obra, por tudo que tem lá. Eu tenho que convencer as pessoas de que é um povo inferior, que eu preciso cuidar dele. Mentira, você não quer cuidar coisa nenhuma, você quer explorar e saquear aquele país. E até aquele progresso que você assume, que você tem, o progresso material. Estava vendo esses dias um professor da uma faculdade portuguesa, para você ver que até hoje isso acontece. Falando que os países do sul global são mais favoráveis a terem superstições. Essa é a forma que o colonizador usa para diminuir a sacralidade do colonizado. Você chama a religião do outro de superstição. Ah, não, porque o sul global tem muito mais superstição do que nós, os esclarecidos do norte aqui, né? Porque eles são mais pobres, têm mais problemas, então eles precisam se apoiar em crendices. Eles não têm o progresso que a gente tem. Curioso, né, meu amigo? Porque esse progresso que você assume para si, com base numa perspectiva exclusivamente materialista, que é o progresso material que você só tem porque seu país foi lá e saqueou o país daquele que você está dizendo que é inferior hoje. Porque o teu país, amigão, não tinha recurso natural que nem os outros têm. Pelo menos a crendice dos outros deu valores suficientes para esses povos, para eles não serem tão escrotos a ponto de fazer com o país dos outros o que o seu país fez com o país deles. As desigualdades, os tormentos sociais, a pobreza, a falta de estrutura material que você vê no país deles, não é porque eles têm um espírito, uma cultura inferior, não. Foi porque o teu país foi lá e roubou o que eles tinham. Então, de quem que é esse progresso? Qual que é a visão saudável de progresso? Isso que a gente considera progresso, que inclusive está destruindo o planeta todo, é de fato a única visão, a única via possível de progresso que existe? Então a colonização é essa atitude de invasão objetiva. A
colonialidade é a herança subjetiva dessa invasão. Ou seja, colonização é ir lá o país europeu invadir o país africano. Colonialidade é mesmo depois que passou a época lá da colonização e o país voltou para o país dele, a gente ainda achar que o africano, por exemplo, é inferior. Isso é colonialidade. É o resquício ideológico que a gente herda, que vem dessa narrativa que acaba legitimando a intenção de poder do interesse de hegemonia de algum país. Existem 3 tipos principais de colonialidade, para ficar mais fácil aqui: a colonialidade do poder, a colonialidade do saber e a colonialidade do ser. A gente vai se ater a essas 2 últimas. O que é a colonialidade do saber? Colonialidade do saber é a herança que a gente tem de achar que a epistemologia de um determinado polo cultural e geográfico do planeta ela é superior e mais esclarecida do que a epistemologia, as bases da construção do conhecimento, as bases da construção da ciência de outro lugar. Por que você acha que a gente considera a ciência acadêmica com bases europeias ciência, e a ciência do negro africano, que desenvolveu a sua própria ciência, a ciência do amarelo asiático, que também desenvolveu a sua própria ciência, a ciência do vermelho indígena? Por que a ciência do vermelho indígena, a ciência do amarelo asiático, a ciência do preto africano são pseudociências e a nossa ciência do branco europeu é a única ciência possível? É a única epistemologia válida. Quando eu estava estudando na Unicamp, toda epistemologia, toda a base de conhecimento que a gente tem é tudo europeia, é eurocêntrica. Não se fala de desenvolvimento epistemológico de outras culturas marginalizadas, a não serem projetos muito heróicos e minoritários que surgem vez ou outra dentro desse ambiente, mas com muita pressão em volta, porque assim existe uma normalização de que a nossa compreensão sobre ciência é a do branco europeu. Então, será que não existem traços de racismo estrutural por trás disso? A minha narrativa de mundo, a minha epistemologia é absoluta. E com base nela, eu posso legitimar, inclusive, o preconceito que eu tenho sobre as outras epistemologias. Ou você acha que aquilo que os yogis desenvolveram na Índia, com mais de 5, 6 mil anos, não é uma ciência também. Mas por ser uma ciência interna, que trabalha as energias, que trabalha a consciência, que não tem como você colocar materialmente aquilo na bancada de um laboratório, não é ciência. Eles não sabem, os yogis não sabem o que estão falando. Quem sabe o que está falando, e não desmerecendo, porque eu sou uma pessoa favorável à ciência, mas sou uma pessoa que questiona as colonialidades todas. Eu sou super a favor da ciência, sou super contra o negacionismo. Mas eu sou super a favor. Uma coisa que eu aprendi com a própria ciência que é colocar essas questões em perspectiva. A única ciência válida é a psiquiatria europeia, que inclusive há pouco tempo atrás considerava, por exemplo, homossexualidade como doença e eletrochoque como tratamento. Não questionando a ciência nem a psiquiatria, mas trazendo a perspectiva de que essa arrogância nossa de achar que apenas uma epistemologia é legítima e verdadeira, não vem de uma preocupação real com o avanço da ciência e com divulgação científica, mas vem de colonialidade do saber. Vem de racismo estrutural que está soterrado nas entrelinhas disso tudo. Mesmo porque em mais de 80 culturas ao redor do mundo, a epistemologia, a construção do conhecimento com base nas experiências, ainda que não sejam exclusivamente com base em perspectivas materialistas como a nossa europeia, em mais de 80 culturas você tem a epistemologia dos povos vinculadas a perspectivas espiritualistas da vida. E por que só o discurso materialista é ciência e todo o resto é pseudociência? Meu amigo, arrogância intelectual, arrogância acadêmica também é pseudociência. Porque o objetivo da ciência não é tornar ninguém mais arrogante e julgar a partir da sua perspectiva coisas que você nem conhece e nem tem como você medir agora. Pseudociência é uma palavra importante para a gente se atentar e prevenir os abusos que existem de meios não científicos que se apropriam de palavras científicas, inclusive meios espiritualistas sim, e a gente tem que olhar para isso, tem que ter uma crítica.
uma autocrítica, inclusive, desses meios, que utilizam essas palavras, física quântica, Hertz, coisas que não tem nada a ver com aquilo que eles estão falando, deturpam isso para parecer que eles estão falando uma coisa importante e distorcem aquilo que a gente entende por ciência. Então, a palavra pseudociência tem sim o seu lugar. Mas quando isso vai para um outro extremo, mostra para a gente apenas sintoma da colonialidade do saber. Ou seja, a estrutura do saber, a construção do saber, da minha perspectiva, é superior, inclusive, superior a ponto de julgar a sua, como superstição. Será que o xamã africano não sabe nada? Será que o xamã africano não sabe nada? Nada do que ele sabe vale. Será que ele não sabe nada que você não sabe? Será que a gente não tem que ouvir o pajé indígena? Que é só o inglês, o francês que tem que ser ouvido, o cientista branco que tem que ser ouvido para falar da visão dele de progresso? Vamos ouvir um pajé, um líder indígena, uma mulher indígena, saindo inclusive desse âmbito patriarcal. Vamos ouvir o que é progresso global para uma mulher indígena? Porque ouvindo só esses cientistas europeus, a nossa visão de progresso está só destruindo o planeta. Não que não tenham suas contribuições. Mas a colonialidade do saber é quando eu utilizo dessa visão de superioridade, que ela está muito subjetiva e naturalizada no inconsciente coletivo, para falar assim, a minha construção do conhecimento é superior à sua. Por isso que eu posso te dominar. Territorialmente, politicamente, mas ideologicamente. Essa é a lógica por trás das conversões. Essa é a lógica por trás de uma perspectiva religiosa, de um comportamento religioso que faz eu achar que, com base na minha perspectiva de religião, eu posso olhar para as outras perspectivas culturais e falar assim, se você proceder de acordo com aquilo que a minha religião particular não entende, eu te julgo como obsidiado. O que é colonialidade do ser? É quando você acaba usando isso para deslegitimar o jeito de ser e de sentir o mundo do outro, da outra cultura. Não apenas o seu conhecimento é superior, mas a forma como o outro sente, ou a forma como o outro lida com o mundo é inferior. Então você tem que problematizar aquilo, você tem que estigmatizar, marginalizar, falar que aquilo é transtorno, falar que aquilo é endemoniado, falar que aquilo é obsidiado, falar que aquilo é doente, quando é apenas outra perspectiva cultural e se não está fazendo mal para ninguém. Se estiver fazendo mal, em todas as culturas é uma coisa assim também para você questionar. Mas está fazendo mal? Não está fazendo mal. Mas para minha religião está fazendo mal. Então na sua cabeça aquilo é um mal. Será que o mal então não é o preconceito que foi instalado dentro da sua cabeça? Então, meus amigos, partindo disso, qual que é a solução para a colonialidade? Para esses conceitos que a gente herda sem perceber e que tem a base no racismo estrutural, sim. A solução para a colonialidade é uma coisa chamada decolonização. Por isso que toda espiritualidade autêntica ela tem que ser decolonizadora e emancipatória. Decolonizadora porque ela tem que te libertar desses estigmas culturais que a gente vai herdando, que faz a gente se sentir superior e por isso no direito de julgar o diferente. Tem que ser decolonizadora e tem que ser emancipatória porque liberta a gente dessas algemas históricas de interesses de terceiros que fazem a nossa vida ficar uma miséria e a gente baixar a cabeça e dizer amém e achar que é isso. A gente tem que se emancipar disso para buscar dignidade para mim e para quem eu conseguir estender isso ao meu lado, no coletivo, pensando no bem comum. Então, meus amigos, eu trouxe tudo isso para a gente chegar no óbvio aqui e por que eu questiono muito essas questões hoje em dia. Porque é o seguinte, eu vou lá, psicografo o meu livro e eu dou toda a renda, tá? Isso daqui é apenas eu sendo coerente à minha tradição, ao meu jeito. Mesmo porque é muito mais cômodo para mim, descendente de europeu, branco de olho azul,
dentro dos privilégios que a estrutura social me concede, e também não pense que são tantos assim, porque acho que aqui no Brasil é meio complicado para todo mundo, mas ainda assim é muito mais fácil para mim poder chegar aqui e falar assim, olha, eu psicografei um livro e eu dou toda a renda dele. Você não acha que é mais fácil para mim do que para alguém que está na favela aqui perto? Descendente de africanos, numa religião marginalizada por conta do estigma do preconceito com base na colonialidade? Eu tenho muita estrutura de privilégio à minha volta que me dá muito mais comodidade para chegar e falar assim, posso doar. Tudo bem, não que eu esteja podendo desse jeito, mas você me entende? Ah, mas Chico Xavier que era branco, a gente já vai chegar no Chico Xavier. Tá? Mas o ponto é o seguinte, a minha tradição me orientou a doar. Isso faz sentido dentro desse contexto. Agora tem uma coisa, existem outros contextos culturais que não herdaram esse estigma histórico acerca do dinheiro, que a gente herdou. Que não veem o dinheiro como mal, não veem as trocas justas como um mal, pelo contrário, tem contextos espirituais que veem as trocas justas, inclusive financeiras, como um sinal da presença divina, porque a presença divina é justa. Não é para deixar nada faltar, você está aí se matando, fazendo um monte de coisa e tem que ficar passando fome? Existem religiões, tradições espirituais de matriz africana que herdam um contexto cultural que diz que sim, você não apenas pode, mas você deve cobrar. Inclusive para questões espirituais. Agora, quando eu chego lá no centro espírita e falo assim, isso que essa mulher está fazendo, que essa religião está fazendo, veja, isso que aquela mulher está fazendo, né? Isso que está fazendo ali, com base numa perspectiva religiosa diferente da minha, isso atrai obsessor. Quando eu falo isso, eu estou sendo um colonizador. A minha mentalidade é a mentalidade da colonialidade do saber. A minha perspectiva de encarar esse assunto é superior à do outro, é superior à do africano. A dele não tem legitimação e a legitimação que eu dou para mim com a inferiorização do outro me dá o direito de falar que por ele ser do jeito que ele é, colonialidade do ser, ele tá cheio de obsessor, não vai lá. Ainda você tira os clientes da pessoa. Mas é só lá que tem obsessor, né? O centro espírita não tem obsessor nenhum. Olha, para quem tem muito tempo de centro espírita, como eu que nasci em centro espírita e já vi tudo quanto é absurdo que você possa imaginar, ainda mais desde criança, porque as nossas lentes são contra a hipocrisia. Meus amigos, eu vou te dizer uma coisa. Você quer saber onde tem mais obsessor? E não que eu use muito essa discursiva de obsessor, esse negócio de falar que obsessor. Eu tenho uma preguiça disso. Eu acho que é uma imaturidade você ficar transferindo responsabilidade para o obsessor. Eu acho que, inclusive, em muitos meios isso é usado para manipulação. Sim. Por que você não tá vindo aqui no meu centro? Os obsessores estão te levando embora? Não, porque eu acho chato mesmo o jeito que vocês fazem. Não pode ser, achou chato é o obsessor. Por que eu não posso admitir que tá chato mesmo? Por quê? Porque eu me acho melhor. Às vezes tá só chato. Às vezes não deu, não é o obsessor. Você põe um pânico moral, entendeu? Aí é o obsessor, então eu tenho que ir. Mas eu não tô indo no centro porque no dia de reunião dá tudo errado na minha vida porque os obsessores querem me atacar. Ora, então que proteção espiritual é essa que esse centro tá dando pra você? Porque você vai num lugar religioso para você ter mais paz, para ter mais proteção, mais tranquilidade, mais contato com Deus. Então, aqui que vocês estão se ligando. Você quer saber onde tem mais obsessor? Nas cúpulas dirigentes de quaisquer instituições religiosas que tem ali uma fagulha de desejo por poder. No centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, no templo budista, em qualquer lugar. Nas diretorias, os dirigentes de centros espíritas
Quando tem esse vínculo pautado no poder, e tem muito, e não que isso seja uma regra geral, tem muita gente boa também. Mas quando tem essa visão e não percebe, é ali que os obsessor tá. Não tá na minha vizinha de 23 anos que tá começando a vida dela e por isso tá abrindo o baralho de tarô ali para pagar as contas dela. Tá em quem busca poder, inclusive quem se acha melhor que os outros por conta da sua religião e acha que tem a verdade absoluta. Esses dirigentes de centro espírita, esses dirigentes de igreja que se acham superior e usam da sua posição, né, com base em conquista de poder político ali naquele meio, é ali que o bicho pega. Imagina a reunião dos obsessores. O que nós vamos fazer hoje? Ah, nós vamos ali na Karina que ela vai abrir um baralho. Nossa, vamos lá na Karina, meu Deus do céu. Meu, toma vergonha na cara. Você acha que os espíritos superiores, tá lá, reunião dos espíritos superiores, o que a gente vai fazer hoje? A gente tem que se afastar da Karina. Mas por que a gente tem que se afastar da Karina? Vocês não acreditam. O quê? Ela abriu um baralho e fez uma consulta. Meu Deus, nós não vamos mais poder ficar com a Karina. Nós temos que nos afastar dela, tirar a nossa proteção. Meu Deus do céu, estamos derretendo, meu Deus do céu. Gente, que visão infantil que a gente tem, né? A gente precisa de tão pouco para julgar os outros, para condenar os outros. E a gente não vê onde a verdadeira perversidade se encontra. É nessas cúpulas de poder. O último contato que eu tive com um dirigente de centro espírita, e olha que eu tive contato com muitos centros espíritas, conheci mais de 100 centros espíritas na minha vida. Tá? O último contato que eu tive com um dirigente de centro espírita pediu pra eu ligar pra ele porque tinha um assunto muito importante pra falar comigo. Na hora que eu liguei, me atendeu sem roupa, pelado. Tinha idade pra ser meu avô. Eu tive que dar um chega pra lá nele. E nem foi o pior caso, viu? Porque com roupa, sem roupa, pra mim é natural. Eu não tenho esses milindres. Tá sem roupa, só não queira forçar nada comigo e nem com qualquer outra pessoa. Agora põe a roupa aí, senão você vai ficar com frio. Tá? Comigo não vai funcionar. Agora, nem foi a pior coisa que eu vi nesses meios, não. Se eu começar a contar tudo que eu já vi nesses meios, tá? Isso aí foi o menos mal, viu? Porque, na verdade, a grande perversidade tá em gente que não tira a roupa nem pra tomar banho porque se sente tão santa e condena tanto até a sexualidade, né? Ali eu vi muita perversidade. Em gente que se acha muito superior. Tão superior, tão evoluída, que acha que a sua perspectiva particular, que isso fique muito claro, particular, é a autoridade. Concede autoridade para julgar a perspectiva dos outros. Existem matrizes culturais, religiosas, que trazem a questão da cobrança como uma coisa digna. Eu estava vendo uma amiga que ela é sacerdotisa de candomblé e ela ainda atende como taróloga. E na perspectiva cultural dela, não tem esse papo de que se eu abrir um tarô aqui, eu vou atrair obsessor. Na perspectiva cultural dela, que é legítima e é sagrada, a compreensão do sagrado envolve a legitimidade da troca. Eu estou fazendo um trabalho aqui, é o meu trabalho, é o meu tempo, é a minha formação, estou abrindo as cartas aqui, mas no mundo material funciona assim, tem troca, eu abro aqui para você, você me traz o dinheiro e é isso. Eu vou lá agora julgar e falar que tá atraindo o obsessor. Quando eu falo isso, o obsessor está comigo, não com ela. A gente esquece nesses meios religiosos que a prioridade é a gente cuidar da nossa própria vida. Quando a religião desvia a gente de cuidar da nossa própria vida para a gente querer ficar cuidando da vida dos outros, você pode ter certeza que ali tem veneno. É ali que está o obsessor. E olha que eu nem gosto desse papo de pôr obsessor na conversa. Mas simbolicamente falando. Ali está a atitude antiética. Se tem alguma coisa que vai afastar os espíritos bons de você, é essa postura arrogante. Então assim, se na sua tradição faz sentido você não cobrar, não cobre. É você com você, é você com a sua tradição. O que ela está fazendo é antiético? Cobrar lá pelo jogo de tarô dela? Pela consulta oracular? É antiético?
Não é. Ela tá machucando alguém? Não tá. Ela tá no direito dela? Desculpa, tá. Existe alguma lei que proíbe, algum princípio ético de que não tô vendo problema nenhum. Na minha tradição, eu respeito a minha tradição e eu não cobro. Agora, no contexto dela, por que eu quero deslegitimar a forma dela de ver o assunto, trazendo uma suposta superioridade da minha forma de ver o assunto? Isso mostra o quanto inferior eu sou. Tá entendendo? Que é um problema muito mais profundo. Ah, porque Jesus falou que de graça recebeste, de graça dai. Exatamente, Jesus falou, você estava lá? Ele falou para você? Foi no seu contexto que ele falou, vem cá, Joana, você que está aplicando o reiki. De graça recebeste, de graça dai, viu? Porque eu te ungi, eu estou infundindo o meu poder crístico sobre você e estou te dando autoridade para você sair pelo mundo de sandalinha de Jesus, colocando a mão e curando todo mundo e convertendo. Inclusive, até esse negócio de converter os outros. Você sabe que aquela passagem que a gente tem na Bíblia de, vai para o mundo, e eu não lembro exatamente as palavras, mas o sentido é mais ou menos esse, e espalhe o evangelho, e converta as pessoas, alguma coisa assim, eu não lembro, mas acho que você vai entender o que eu estou falando. Sabia que essa passagem não está no original? Essa passagem foi acrescentada depois, quando se tornou objetivo de monopólio. Jesus respeitava a religião dos outros. Não perguntava, peraí, qual que é a sua religião? Pelo contrário, ele pegava as autoridades religiosas da época, aquelas que se orgulhavam do seu rótulo religioso, em todas as suas parábolas colocava elas por último e mostrava que aquelas pessoas marginalizadas, com os rótulos estigmatizados, ele punha elas acima. Então, essa frase entrou nas escrituras depois, né, nesses concílios todos, para legitimar esse projeto de busca de hegemonia, de dominar o diferente, dominar as outras culturas. Olha lá, o Cristo falou, entendeu? Está dito na escritura que você tem que sair convertendo todo mundo. Isso é interessante para o Cristo, que quer respeitar a religião dos outros, ou é interessante para a instituição religiosa que quer poder? E é muita sacanagem você chegar... não, antes de eu falar disso, deixa eu voltar para Jesus. De graça recebeste, de graça dai. Pois é, em que contexto que ele falou isso? Ele reuniu os apóstolos dele. É que a gente se acha tão bom, tão puro, que a gente acha que a gente também é apóstolo de Cristo e que isso vale para o nosso contexto, entendeu? Então, ele reuniu os apóstolos dele dentro de um contexto específico, sabe? Numa apoteose da missão dele. Infundiu uma energia diferente que não é a que eu tenho, que você tem, que ninguém aqui tem. E dentro daquele contexto ele deu uma determinada orientação que hoje a gente generaliza e toma pra gente como se ele estivesse falando isso pra gente. No reiki, você não vai cobrar pela energia cósmica. No reiki você vai cobrar pelo aluguel da sala que você está alugando, para te ajudar a pagar a luz, para te ajudar a pagar a água, o transporte até ali, para ajudar a pagar o investimento que você teve na sua formação. E a gente tem essa pensa para separar as coisas. Espera aí, não. De fato, sabe, eu tenho um compromisso espiritual aqui, mas eu tenho custos para conseguir ancorar isso na matéria, senão eu tiro do meu bolso, eu passo fome. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma coisa é a gente passar a ganância na frente de qualquer lugar. Mas a gente fala da menina preta que está na favela lá com 20 anos de idade tentando começar a vida dela, com coração e com propósito. A gente fala que ela está obsidiada porque ela abriu um baralho de tarô. Mas a gente não fala dos advogados, de muitos advogados que estão aí, que acabam usurpando a justiça para puxar a sardinha para sua narrativa, e mesmo sabendo que aquilo está errado, para ganhar dinheiro em cima de um caso que ele sabe que é injusto. Mas o advogado, vem lá do europeu, branco. Não, mas aqui tá jogando o tarô, tá fazendo uma coisa espiritual. Uai, e justiça, lei não é uma coisa tão espiritual quanto? O que o advogado tá fazendo não tem nada de espiritual. Vamos falar de médicos corruptos?
Vamos falar de médico que você entra, ele nem olha na sua cara, já te expulsa dali com medicamento errado? Ah, não, mas o espiritual é o tarô da menina. Ué, saúde, cuidar do outro também não é espiritual? Vamos falar dos nossos políticos? Você não acha que cuidar do povo não é um privilégio espiritual, uma ação espiritual? Engraçado que a gente fala do obsessor numa profissão que tem ligação com um contexto marginalizado, como o oráculo ali. Mas por que ninguém no centro espírita fala do advogado que passa a perna na lei para sair ganhando? Você sabe por que ele não fala? Porque muitas vezes é esse mesmo advogado que está lá na frente dando a palestra. Mas é o obsessor do outro. Sempre do outro. Eu estava até vendo esses dias, nesses podcasts, que eu tenho uma birra com esses podcasts, que tanta besteira é falada com um ar de autoridade, só porque tem uma mesa e um microfone. Fica lá aquela conversa e patrocinador e aquela coisa, né? Parece que tudo que vem dali é verdade. Tem uma birra disso. Sabe? Sem critério, sem curadoria saudável, sem questionamento. E aí tava lá o cara descendo umas groselhas lá, falando da família Gaspareto. Não, porque a Zíbia Gaspareto, não sei o que tem, deve estar no umbral, porque cobrou, porque vendia o livro, porque não vendia o livro. Falei, cara, que perverso, que tóxico esse meio. Quem que a gente acha que a gente é para ir publicamente num programa de TV, que hoje em dia essa aqui é a nossa TV, e ficar condenando, falando da vida do outro, o que a gente acha que foi para umbral, não foi para umbral. Umbral virou um novo inferno, né? Com base nos nossos preconceitos. Ah, mas ela cobrou, sei lá, é ela, com o karma dela, com o dharma dela. Eu não sei quem que a gente é para falar publicamente da vida dos outros. Eu acho que nem no umbral tá e nem no umbral passou. Eu acho que no umbral vai esse povo que fica falando dos outros sem saber. Mas é uma mania, assim, uma ilusão que dá pra gente a sensação de que a gente pode ficar falando essas coisas de todo mundo. A própria questão da mediunidade, eu vou passar pela mediunidade e vou encerrar com Chico Xavier. A própria questão da mediunidade, né? A gente tem esse dogma, né? Mediunidade você não cobra. Eu não cobro porque eu encontro coerência dentro do meu contexto, da minha tradição, em não cobrar. Mas é particular meu. Agora, eu não vou falar para você, como você já ouviu muitas vezes, o médium não pode cobrar porque não é ele que faz o trabalho. Eu não cobro como médium porque é o meu espaço que eu tenho, que eu me dedico ali para doação. Então eu tenho tempo e lugar para doação. Se você vier me pedir um monte de coisa fora desse lugar, desse espaço, eu não tenho obrigação de te falar sim. Mas naquele lugar eu estou me dispondo a essa doação. Tá? Até por eu ter bases que me permitam isso. Agora, se você perguntar para mim assim, você dá todo o direito autoral porque é o espírito que escreve e é ele que faz todo o trabalho, eu digo, olha, o espírito ele dita, mas o médium é um intérprete. É o meu tempo, eu trabalho, minha mão trabalha, o tempo que eu podia estar com a minha família, que eu podia estar trabalhando, ainda bem que tem um trabalho que me permite estar aqui. É o meu estudo também, porque as referências que eu trago, eu consigo vestir melhor, interpretar melhor o que o espírito está passando através de mim. Então, no fim, é uma coautoria. Esse papo de que o médium está totalmente anulado, me desculpa, isso é crença. E quem quiser falar que é o contrário, venha me provar. Venha me provar, entra em transe e deixa o espírito assumir 100% a personalidade dele. Eu duvido que você me mostre isso. Em todas essas décadas de centro espírita, nunca vi isso. O que eu vi, sim, é médiums que ficam querendo se promover, dizendo que são inconscientes, que não lembram de nada, que o espírito vem e faz o que quiser. Não, existe o filtro mediúnico. O médium é um coautor em todo o processo mediúnico. Ele é um intérprete. O médium trabalha. Então, eu não dou os direitos do livro porque o espírito faz tudo por mim. Eu faço junto com ele, porque eu que sento ali, é o meu corpo que está sentado. É o meu corpo que tem que se disciplinar para entrar em transe,
para pegar o tempo dele, para estar num lugar para isso, para pegar meu carro e ir ali, para deixar de fazer algumas coisas. Eu tô ali. Eu tenho participação também. Claro que a fonte da informação vem dele. Mas até o trabalho de sintonia, ele é ativo. Eu busco me sintonizar. E eu digo isso porque a gente acha que isso é um dogma, né? Que no plano espiritual essa é uma verdade absoluta, que todos os espíritos pensam assim, o que é uma grande arrogância e leviandade, porque assim, gente, meia dúzia de espírito dizer que é assim ou é assado, não resume trilhões e trilhões e trilhões de espíritos que pensam diferente que existem no mundo astral. Eu conheço espíritos que questionam essa questão. Não que falam que tem que cobrar ou que não tem que cobrar, mas que questionam a hegemonia discursiva. Eu, particularmente, se eu tivesse que aconselhar alguém da minha tradição, alguém que sintoniza comigo, eu diria, evite cobrar. Não cobre. Se você faz parte do meu contexto, até por uma questão de segurança mediúnica e tal, eu te sugeriria não cobrar. Mas agora, se você é de outro contexto, tem outra religião, outro histórico, eu não vou meter meu bedelho. É a tua vida. Quem sabe se você está fazendo de forma honesta ou não, é você. Quem sabe se o ideal está à frente ou se a ganância está na frente, seja no tarô, seja na advocacia, é você. Eu cuido da minha vida. E dentro do meu contexto, eu acho mais saudável, dentro daquilo que eu trago de alinhamento cultural, de crenças, dentro de mim, o lugar mais tranquilo é lidar assim. Mas se para você for diferente, a minha forma de acreditar nesse assunto não tem que limitar a sua. Se você está fazendo de forma honesta, você sabe onde está seu coração ali, Deus te abençoe. Não é um incentivo para você comercializar a mediunidade. Não é isso. Mesmo porque eu não comercializo. Mas assim, é um incentivo para a gente começar a pensar pela nossa própria cabeça e questionar esses maneirismos culturais que a gente herda, que nem sempre tem interesses tão impolutos e puros quanto a gente imagina. Aí vamos lá para o Chico Xavier para terminar, que eu já estou ficando com calor aqui, que eu fechei a janela para não fazer barulho pro vizinho, que já está tarde. Vou até falar mais baixinho e está ficando bem quente aqui. Vamos terminar aqui com o Chico Xavier? Então vamos lá. Primeira coisa. Um grande exemplo que a gente tem e que eu tenho, que é da minha tradição. Amor, ia pedir uma água, mas não. Eu herdo essa tradição do Chico Xavier. Meu pai trabalhou com o Chico, seguiu os mesmos princípios e eu também incorporei isso. Chico Xavier não cobrava. E geralmente quando a gente quer endeusar o Chico Xavier, a primeira coisa que a gente fala é como ele era pobrezinho, ele não ganhou nada. Como se ele tivesse ganhado alguma coisa, isso ia diminuir algo dele. Lembra, da onde vem essa ideia de que dinheiro é pecado? Mas Chico, ele sabia que a missão dele encarava um contexto. No contexto da missão que o Chico tinha, que a gente não tem, espírito missionário como Chico, não é a gente não, viu? Não vai pensando que é. No contexto da missão do Chico, que tinha assim essa missão, todos os olhares e todos os preconceitos estavam contra ele. Toda essa questão de intolerância religiosa, até essa herança de racismo, né, que acaba encontrando essa questão da mediunidade, todos os olhares estavam contra o Chico. O Chico ele teve que se adaptar e jogar um pouco as regras do jogo que ele encontrou, evitando as polêmicas, evitando os tabus, para conseguir pelo menos ser ouvido. Porque se ele questionasse naquela época, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje, não tinha estrutura, as pessoas não iam nem sequer dar atenção ao que ele estava falando. E aí, tá se fazendo de médium e tá falando essas coisas, no fim quer ganhar, né? E às vezes ele nem queria ganhar, ele poderia só estar questionando mesmo, para libertar a cabeça do povo, das opressões de quem quer dominar o povo. Enfim. No contexto do Chico, ele se adaptou muito bem às exigências dos tabus da época, né? O Chico era o casto, o celibatário, não tocava em dinheiro, sabe? Era o padrão arquetípico social, cultural do santo.
Como quem diz, se eu vestir o rotulinho de vocês, se eu vestir os preconceitos de vocês, vocês me deixam um pouco quieto e olham mais para aquilo que eu estou fazendo ao invés de olharem para mim com seus preconceitos? O Chico, ele sabia que tinha um contexto extremamente delicado que envolvia ele. Qualquer coisinha, qualquer passo em falso que ele desse, a opinião pública se voltaria contra ele e ele não conseguiria trazer o que ele trouxe pra gente hoje. Eu não acho que o Chico cobraria pela mediunidade em qualquer que seja o contexto. Hoje, daqui 100 anos, eu acho que isso é dele, é autêntico. Mas eu também não acho que ele condenaria a nossa amiga ali que está abrindo o tarô dela. Porque ele cuidava da própria vida. Mas ele sabia que a missão dele tinha um contexto extremamente delicado, extremamente preconceituoso. E que qualquer coisa que a personalidade dele, sabe, questionasse nesse sentido, os olhos poderiam se voltar contra a personalidade, que tentaram fazer isso a vida inteira e não conseguiram, porque ele foi esperto nesse sentido, e deixariam de olhar para a obra dele, para o trabalho dele, o legado que era o que ele queria trazer. Então, muita coisa na época do Chico ele não pôde falar. E ele teve sim que se enquadrar, se sintonizar com padrões e expectativas de comportamento social, que muitas vezes eram considerados morais, mas no fim eram também preconceituosos, para conseguir passar assim o mais ileso possível de tanta gente que quer só tacar pedra. Tem um espírito que eu gosto, o Eugênio Aspaz, eu acho, vou lembrar o nome do médium. Eu lembro do sobrenome, Teixeira de Aguiar. Qual que é o primeiro nome? Me desculpa. Daqui a pouco eu lembro. Que ela fala assim, nós espíritos, isso é o mentor dele, a mentora. Nós espíritos não podemos falar quase nada acerca de quase tudo para vocês pelo tanto de preconceito que vocês têm. Pelo tanto de preconceito que a humanidade da Terra tem, a gente não pode falar para vocês quase nada de quase tudo. E eu quero terminar com um questionamento aqui. Eu ouvi algumas pessoas me dizerem, não estive lá, não vi isso presencialmente, mas isso me chamou a atenção, que principalmente nas décadas finais de vida do Chico Xavier, aqui na Terra, ele encontrou situações dentro já do contexto de vulnerabilidade da velhice dele e da fragilidade de saúde, mas ele encontrou situações ali que não acolhiam ele como ele merecia. Ele não estava, talvez, como eu ouvi, materialmente sendo tratado como merecia, como um senhor de 80, de 90 anos doente merece ser tratado. Que muitas vezes esses reflexos de descuido, até de escassez, que circundavam o Chico, que deveriam estar cuidando do Chico, mas que circundavam o Chico, acabavam proporcionando situações de mais fragilidade à saúde do Chico. E aí, eu acho que é o seguinte, é lindo a gente chegar e falar assim, o Chico era um santo porque ele nunca ganhou um centavo. O Chico era santo porque ele era pobre. Nossa Senhora! E a gente alimenta no inconsciente coletivo a ideia de que você tem que ser pobre também, E aí você espalha a legitimação da opressão. Mas é lindo, principalmente pra gente que não estava lá, falar que lindo ele era pobre. Nossa, morreu pobre, viveu pobre, que santo, que lindo que o Chico era pobre. Como se ele precisasse ser pobre pra gente gostar dele. E volto a dizer, isso é lindo pra gente que tá vendo de fora. Mas agora, eu não sei quais foram e se foram as faltas que ele teve. Em termos de estrutura, de saúde, de higiene. E tem gente que foi lá e falou que ele tá mal amparado nesse sentido. E aí eu questiono. Se todo esse romancezinho, essa poesiazinha linda da gente falar, ai que lindo, o Chico era pobre, nossa, o Chico não tocou em dinheiro, que lindo, que santo que era o Chico. Ai, os espíritos, nossa, não tocam em dinheiro. Se isso tudo serviu para a gente ver o Chico no final da vida dele, sem estar sendo cuidado, materialmente falando, da forma digna como ele merecia, um senhor de 90 anos, e não estou falando nem só do Chico, mas de qualquer senhor de 90 anos,
com fragilidade de saúde, se toda essa ladainha de pobrezinha, de ai, é grátis, ai que lindo, serviu para terminar com o Chico nessa situação de fragilidade, isso tudo precisa ser questionado para ontem. Inclusive, se você colocar isso, terceirizar na mão dos espíritos, porque foi o espírito que falou, então vamos questionar esses espíritos também. Porque um espírito que está lá para proteger, deixa o seu protegido com fragilidade de saúde, idade avançada, passar por um negócio desse, em nome de uma ideologia que não vai nem tocar ele porque ele está desencarnado, não precisa de dinheiro, mas que vai fazer com que, na velhice e na fragilidade, um senhor de idade passe pelo que aconteceu ali, então vamos questionar esses espíritos também. Espiritualidade é emancipatória e decolonizadora. Eu não acredito que os mentores do Chico queriam isso para ele. E acredito que esses mentores se ressentiam muito de ver aquela situação e de verem as condições estruturais, materiais, sociais e ideológicas que circundavam o Chico para isso ter chegado onde chegou. Eu acho que eles não queriam isso. Eu acho que eles sofriam junto também. Você não sofreria se fosse um filho seu que estivesse na Terra encarnado e você está desencarnado? É isso que você vai querer para ele? Você vai querer que ele seja aplaudido pelo povo que só quer pedir coisa para ele, enquanto esse povo só aplaude porque ele está passando necessidade? Esse é o preço que a gente tem? A gente só aplaude o outro se o outro for miserável? Se o outro estiver vivendo com dignidade, estiver vivendo bem, aí não merece o nosso aplauso, merece a nossa crítica e a nossa inveja, a nossa condenação porque ele está com um obsessor. Será que isso tudo não precisa ser questionado de forma humana, com mais perguntas do que com respostas, e não de uma forma religiosa, com mais respostas do que com perguntas? Como que a gente pega algo que tem origens tão voláteis e tendendo a interesses que não buscam o bem comum, e a gente naturaliza e generaliza com base na nossa sensação de sermos superiores pela religião e pela origem que nós temos para condenar os outros? Eu acho que a grande lição da espiritualidade, dentro dessa perspectiva de ser emancipatória e de ser decolonizadora, é ensinar a gente que cada um cuida da sua vida e que a gente precisa respeitar o contexto do outro que a gente não sabe. Se está ético, se ele não está fazendo mal para ninguém, cuida da sua vida. Você pode estar sendo um colonizador achando que você está sendo um vagalume de luz. Um feitor, um senhor de engenho. Não é para isso que a gente se aproxima de Deus. Não é mesmo? Não é para a liberdade? Então a gente não sabe o contexto dos outros. Só para terminar, pega os médiuns norte-americanos. O contexto cultural dos norte-americanos é completamente capitalista. O cara que vai encarnar como médium nos Estados Unidos sabe que ele vai cobrar, porque ele vai aprender isso desde criança. Agora, todo médium que nasce nos Estados Unidos, então ele já é condenado a ser obsidiado. O cara que vai nascer como médium nos Estados Unidos, ele já é condenado a sair daquela encarnação direto para o umbral. O que está à frente daquele trabalho? Qual que é o contexto? Qual que é a necessidade? Qual que é a cultura? O mundo não é só o nosso umbigo. Coisas boas não podem serem feitas apenas do jeito que a gente acha que podem ser. A gente quer brincar de Deus. A gente quer brincar de onisciência. Querendo dizer o que o outro pode, o que o outro não pode, sem a gente conhecer e estar ali no coração dele. E não só no coração dele, mas no coração de toda a ancestralidade, de toda a raiz que deu sangue ao sangue dele para ele estar vivo hoje. E às vezes são os nossos antepassados, os colonizadores, que são os verdadeiros obsessores dessa história. Tanto desencarnados, quanto quando a gente reencarna e continua a manter o desejo pela hegemonia desse mesmo discurso. Colonialidade do ser, colonialidade do saber. Querendo impor sobre o outro o que ele pode, o que ele não pode. Quantas consultas de tarô pagas já não salvaram pessoas?
já não salvaram pessoas à beira do suicídio, já não deram orientações que, me desculpe, e todo o respeito que eu tenho pela profissão, minha família também é envolvida nessa profissão, mas quantos psicólogos que não passaram 30 anos tentando ajudar uma pessoa, às vezes não é um oráculo que dá o alívio, o alento, a resposta que aquela pessoa precisa, sem querer desdenhar ou menosprezar a profissão, mas veja, são complementares. Existe no século novo como a gente dissociar a espiritualidade do nosso fazer do dia a dia? Porque até um tempo atrás existia a vida do mundo e a vida espiritual. Hoje a gente está vendo que as duas coisas são conjuntas. Aquilo que você faz no seu trabalho, se você tem uma abertura de consciência, a sua espiritualidade está junto. Ou um médico que quando vai operar, e ele é religioso, ele não pede auxílio, não pede que guiem a mão dele. Igual a taróloga pede que guia a abertura das cartas para sair a melhor mensagem para o coração daquela pessoa. Mas o médico é superior à taróloga, porque o conceito do tarô vem de uma cultura marginalizada. O médico é o europeu. E que médico que tem uma conexão espiritual que vai deixar de, na hora de operar, pedir que as suas mãos sejam guiadas? E só porque ele pediu que as suas mãos fossem guiadas, embora ele estivesse fazendo a sua parte também, ele vai ter que fazer tudo de graça? Para o médico seria até mais fácil, porque ele está numa profissão privilegiada, culturalmente, e ele ganha bastante. Agora a nossa amiga ali da favela não tem esse privilégio. Ou ela paga a conta de luz, ou ela fica no escuro. Então assim, se o nosso amor ele é seletivo e ele é colonialista, ele não é amor. Então a gente tem que aprender a cuidar da nossa vida e entender que espiritualidade é para libertar, para emancipar, para decolonizar. E isso a gente só faz com perguntas e não achando que a gente já tem todas as respostas. Um beijo na sua alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Envia esse vídeo para quem você achar que vai ajudar. Não tenho resposta para você. Eu termino com perguntas. Um beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Vou deixar os links aqui embaixo dos nossos livros, cursos e da nossa campanha do Apoia-se para você patrocinar nosso canal aqui também. Receba um abraço do tamanho do sol. Fica na paz. E muita abundância para você que está me vendo.